Ensino religioso, educação moral e cívica, boas maneiras. Será que devem fazer parte do currículo escolar do seu filho? Seria retrocesso ou necessidade num mundo em plena transformação? Quem trata deste assunto no Cenário Mulher dessa semana é a secretária municipal de educação de Poá, Sônia Fernandes, e a Madre Maria Caritatis, do Colégio Diocesano Paulo VI de Suzano. O Cenário Mulher está começando agora, direto dos estúdios da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Madre Maria Caritatis é formada em Filosofia e em Teologia pela Universidade do Verbo Encarnado da Itália. É uma das professoras e diretoras do Colégio Diocesano Paulo VI de Suzano e faz parte da congregação religiosa que administra a escola particular e que tem como base os princípios da Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigada, Madre, por sua presença no Cenário Mulher. Madre, desde que o Brasil deixou de ser colônia portuguesa, a Constituição define o país como laico, ou seja, o Estado sem a religião oficial, que deve ser imparcial e neutro perante as crenças. Mas desde 1980, a Carta Magna da Nação também determina a oferta do ensino religioso nas escolas, de forma opcional. A senhora é contra ou a favor? Bem, o ensino religioso, diretamente ou indiretamente, ele faz uma grande diferença na educação. Nós, que somos do Colégio Diocesano Paulo VI, vivemos uma realidade um pouco distinta porque o colégio ele é católico e confessional. Então, somos muito livres para ensinar uma doutrina explícita e católica. E específica, né? Que seria com base no catolicismo. Claro. E isso é bem claro para todos os pais que querem matricular os seus filhos. Os pais que vêm conhecer, uma das primeiras condições que a gente coloca para que fique bem claro para eles, independente da religião, da crença de cada um, que o colégio tem essa identidade. Então, o pai, tanto que nós temos alunos de várias identidades aí, mas o pai, ele está ciente que ele assume que o filho dele ele vai ter um ensino católico. Ele vai receber o ensino religioso. Então, a senhora, com certeza, é a favor. Sim, sim. Acredita que esse tipo de ensinamento para uma criança e para um jovem faz a diferença na sua formação? Faz muita diferença. Quem também tem a mesma opinião é Sônia Regina Fernandes Afonso, que é graduada em Pedagogia pela Faculdade Salesiana de Lorena. Na mesma instituição de ensino, cursou especialização em Psicologia Educacional, Orientação Educacional, Administração Escolar e em Supervisão Escolar. Em 48 anos de profissão, lecionou e já foi diretora de escola, tanto em unidades públicas quanto na rede particular, inclusive no Colégio Diocesano Paulo VI. Secretária, apesar de ser a favor do ensino religioso em sala de aula, a senhora também defende que a religião é um princípio familiar, ou seja, não seria tanto a responsabilidade da escola? Sim, eu digo o seguinte, o ensino religioso, eu sou favorável ou também não favorável ao ensino religioso da escola. O lado das duas moedas. Nós, normalmente, trabalhamos o aspecto religioso nas nossas escolas, mas nós trabalhamos muito o aspecto cultural, o aspecto histórico, trabalhamos, logicamente, todas as noções, né, de amor ao próximo, o respeito, verificando, mostrando para o aluno realmente as divergências, que ele respeite realmente as diferenças. Tudo isso é trabalhado realmente dentro das nossas escolas. Mas quando a colocação da Madre, né, a escola, ela tem realmente uma doutrina, ela é confessional, então o ensino religioso, ele flui dentro da doutrina realmente, que é realmente desenvolvida dentro da escola. Nós precisamos sim, se o ensino religioso vier a qualquer momento fazer parte do nosso currículo, nós precisamos de professor realmente preparado, capacitado para lidar com esse assunto, que é um assunto que requer realmente uma pessoa formada, preparada para lidar com o assunto,
para não haver realmente um direcionamento. Madre, já pegando um gancho no posicionamento da secretária Sônia, Sim. a senhora acredita que seja realmente uma responsabilidade da família, né, oferecer essa base, mas também é uma responsabilidade da escola? A realidade de família hoje, infelizmente, não é o que nós quereríamos, mas não é uma realidade perfeita. E a cada tempo que vai passando, as crianças têm chegado até nós com uma falência humana grandíssima. Então, e se vê claro que a causa principal é a família. A maioria dos alunos, os pais são separados, a realidade familiar, o ambiente familiar não é o melhor. Exato. Então, acaba sendo dobrada a responsabilidade da educação. O professor, ele não é só aquele que ensina a sua disciplina, aquele que tem que ensinar a disciplina do colégio, mas é aquele que tem que ensinar as virtudes humanas. O que está deficitário em casa. É uma falência humana grandíssima. Então, o professor acaba sendo o professor, um pouco da mãe, um pouco do pai. Então, ou seja, o colégio também se torna responsável por oferecer para o aluno, não obrigar o aluno, mas oferecer para o aluno uma opção de religião. Secretária Sônia, a senhora, inclusive, já trabalhou, né, no colégio que tem essa coisa do ensino religioso, assim, muito específica, né, muito latente. O que a senhora acredita que muda, né, em comparação a uma criança e a um jovem que tem esse tipo de acesso dentro do âmbito escolar e de uma que não tem? O que muda na formação dessa criança e desse jovem, que em algum momento da sua vida escolar tem o acesso ao ensino religioso? A experiência minha no Colégio Diocesano Paulo VI foi, assim, maravilhosa. Cabe aqui destacar que eu tenho realmente uma formação, né, católica, então, para mim, foi realmente uma experiência diferente. Concomitante, eu trabalhava num outro colégio particular, que ensina o ensino religioso, era tratado, como eu falei, dentro de história, dentro da filosofia. Hoje nós temos, contexto, né? Contexto. Hoje nós temos uma filosofia direcionada até para crianças, né? Que são trabalhados muitas noções realmente de religiosidade, entendeu? São trabalhadas essas noções. O que a Madre colocou, eu acho, assim, bastante de acordo, porque realmente os nossos alunos, eles vêm realmente de famílias, realmente de pais separados, alunos carentes, alunos necessitados realmente de uma palavra, de uma orientação. Então, a escola tem essa responsabilidade também, entendeu? Dar continuidade ao que vem da família. Mas nós vamos ter momentos que nós temos que ir além, porque o aluno está necessitado naquele momento daquela palavra amiga, de alguma orientação. E diga-se de passagem, o aluno, ele passa metade da sua vida, né, do dia na escola. Com certeza. E nós estamos ali, realmente, né? O professor, ele não é professor simplesmente, ele é preparado, ele é um educador, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, realmente, no destino e na orientação dessa criança. Então, eu digo o seguinte, já tive essas duas experiências. A minha formação também eu fui formada na Faculdade Salesiana de Lorena, junto com madres, com freiras, né? Então, ali, realmente, eu vim com uma bagagem muito boa, graças a Deus, né? Dentro daquilo que eu acredito. Mas a gente sempre respeita, eu convivi com pessoas maravilhosas de outras religiões, a convivência foi maravilhosa, e realmente nós temos que saber respeitar, né, as doutrinas, sabemos respeitar todas as diferenças, porque eu acho que realmente, somente dessa forma, que nós conseguimos realmente formar cidadãos, né, que sejam realmente assim preparados para enfrentar o dia a dia. A criança, ela vem realmente com toda a orientação, a bagagem de casa, mas no decorrer da vida dela, ela vai tomando conhecimento, ela vai conhecendo realmente outras religiões e vai chegar um momento que ela vai se definir. Ela vai realmente se encaminhar para aquilo que ela passou realmente a acreditar. A gente tem até acesso a algumas pessoas, né? E eu não conheço, assim, apenas 2 ou 3, mas umas 10 ou 12 mães, né? Que dizem assim, eu não falei para fulano, que é meu filho, que religião que ele tinha que ter. Deixa ele crescer e ter. Na verdade, há uma diferença, né? Há uma linha tênue entre o
escolher uma religião para o seu filho e entre dar acesso a ele Exato. ao âmbito religioso, para que daí ele, sim, dentro de uma base, escolha lá no futuro, Perfeito. né? Agora, não oferecer a ele uma base, um começo, aí é complicado, não é, Não dona tem nem Sônia? dúvida. Eu acho complicado, sim, sabe? Porque, na verdade, começa realmente toda orientação, né? Começa na família, sem dúvida alguma. Começa na família. Quando ele vai para a escola, ele tem contato com crianças, com jovens, adolescentes de outras religiões. Isso aí tudo vai fazendo parte da bagagem de informações que ele tem, entendeu? Acerca de tudo da vida. E vai chegar o momento que ele vai se definir. E ele vai ter uma definição. Às vezes os pais têm realmente assim, uma formação religiosa e o filho, num determinado momento, ele vai divergir, entendeu? Mas... E é um processo natural. É um processo natural. Agora, não ter o contato com o nada é... É verdade. É antinatural. O homem, ele vem de Deus e ele tem uma tendência natural para buscar Deus, para buscar o transcendente. Ele quer buscar Deus, sem saber que Deus existe. Então, isso se vê muito em filosofia. Exatamente. Né? Então, uma explicação, na verdade. Vamos imaginar uma criança ponto de referência. que não tenha base. Ela não tem base nenhuma. Ela chega para a educação, para o colégio, sem nenhum conhecimento de Deus. Vamos dizer, veio de uma família pagã. É ateu. E ele começa a estudar, seja qual for a disciplina. Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma causa principal de tudo que se vê fora. E que causa principal é essa? Tem que ser alguém. E como que lá, Madre, vocês trabalham com filhos que têm outras religiões, por exemplo? Sempre na matrícula, quando o pai se apresenta, e somos muito próximas das famílias, a gente já sabe, esse aluno tem a religião tal. Eles têm 2 aulas de religião por semana. Ou seja, é até importante a gente também salientar, o colégio não é aberto apenas para quem é católico. Não, de forma qualquer família, qualquer pessoa pode matricular o seu filho lá, independentemente da crença. Sim, sim. Certo. Tanto por isso, a gente não tem nada contra as outras religiões. Okay. Mas temos uma identidade para trabalhar. Sim. Né? Então, a criança vem e nós já sabemos. Esse aluno tem uma religião específica, distinta da doutrina que ele vai aprender. E ninguém vai obrigar ele a mudar a religião dele lá na escola, não é? Ninguém. Só que, por ser um colégio confessional, ele vai aprender a nossa doutrina. E já tivemos experiências de crianças, por exemplo, que vieram com outra identidade religiosa e fizeram, depois de 2, 3 anos, a opção por serem católicos. Que, na verdade, acabaram se identificando ali. Se identificaram, descobriram, mas não por uma imposição, mas por uma apresentação. Ensino religioso tem prova, trabalho, repete de ano, como é que funciona? Sim. É uma matéria, é uma disciplina a mais que tem na grade curricular. E por ser disciplina na grade, vale nota, tem prova bimestral, tem nota vermelha e pode reprovar. Secretária Sônia, como é que funciona na rede municipal de Poá, né? Atualmente a senhora lá é chefe da pasta, certo, né? Uhum. E acredito ali que deva ter ali uns 12 mil, 15 mil alunos e várias unidades, né? Uhum. Como que é trabalhado o aspecto religioso na escola? Não é uma disciplina específica? Não é uma disciplina específica, né? Essa questão, quando você fez esse questionamento, mesmo em relação a provas, trabalhos, eu, particularmente, né, seria, assim, contrária, se fosse o caso, né? Logicamente, discutir, debate, situações, isso acontece mesmo, já acontecia, vou falar da municipal. Enquanto eu estava em outro segmento, né? Principalmente os adolescentes, o ensino médio, dentro de filosofia, dentro de história, né? Se discute o aspecto cultural, o aspecto histórico da religião. E é um momento, realmente, que o jovem faz questão, né? De realmente colocar a sua opinião, né? Divergir, né? E ali é um momento de muito debate, né? Agora, e daí que o professor tem que ser muito assim, ter uma formação muito boa para ele saber direcionar essa situação. E ser conciliador em alguns momentos, né? Porque senão vira realmente um debate muito sério, né? Mas agora, na rede municipal, voltando agora à rede municipal, é tratado, sim, o assunto de religiosidade é tratado, mas tratado que não volta a falar.
dentro de um contexto realmente assim cultural, histórico, multidisciplinar, né? A gente trabalha muito o aspecto mesmo de paciência, de solidariedade, de respeito ao próximo, de respeito realmente às diferenças e às divergências. Então, é muito trabalhado esse aspecto aí. Especificamente, como disciplina, não existe realmente dentro da escola da rede municipal. Analisando o âmbito escolar em Poá, né, e até pelos anos de experiência da senhora, que são mais de 4 décadas, né? Exato. Muitos alunos de uns anos para cá estão chegando na escola sem ter uma base religiosa, sem ter uma referência? Muitos, sim. Acredito que muitos chegam realmente, sabe? Que nós falamos, em virtude realmente da situação familiar, certo? Os pais talvez não tenham dedicado um tempo, entendeu? Para realmente estar conversando ou mesmo direcionando os filhos para esse aspecto uma religioso. Nova geração também. Talvez esses pais também não tenham uma religião definida ou uma proximidade com o assunto. Com certeza. Então, o aluno, mesmo sem ele saber que está falando de religião, durante uma determinada aula, a gente está conversando, está falando sobre o assunto, né? E a gente consegue realmente fazer uma reeducação, certo? Realmente da criança dentro da sala de aula. E dilatando também a visão desses alunos para que num futuro próximo possam, né, fazer as suas opções. Com certeza, não tem nem dúvida. É por aí mesmo. Confira agora o quadro Proteção e Defesa do Consumidor com a consultora jurídica Juliane Galo. Juliane, é com você. Olá, Carla! Não de hoje observamos o crescimento vertical das cidades, ou seja, cada vez mais surgem prédios e seus apartamentos, além dos condomínios de casas igualmente fechados e com regras a serem seguidas por quem neles moram. Mas com tudo isso também surge a dúvida: é permitido animal de estimação em apartamentos? Ter um cão, gato ou qualquer outro mascote é um direito de propriedade amparado pela Constituição Federal em seu artigo 5º. Nem a lei que antes regulava assuntos pertinentes a condomínio, nem o atual Código Civil falam de proibição. São as convenções condominais que disciplinam o tema, permitindo ou não os animais. O artigo 19 da Lei dos Condomínios defende que o morador tem o direito de usar à sua maneira a sua casa ou apartamento, segundo suas conveniências e interesses, condicionados às normas de boa vizinhança. Não sendo uma norma proibitiva, de qualquer forma, é bom o dono do gato ou do cachorro não causar incômodo aos demais moradores. Afinal, para se viver em coletividade, é preciso ter bom senso e saber o que prevê a Assembleia de Convenção do condomínio. Dica: sempre que levar um animal para passear, use o elevador de serviços. E não deixe o cachorro latir ou fazer barulho após as 10 da noite. De volta para você. Tá aí, Juliane, uma boa dica para quem tem cães e gatos e não sabe se pode acolhê-los em apartamentos ou em outros condomínios residenciais, que inclusive têm as suas regras para que todos possam conviver bem e em harmonia. E no próximo bloco eu volto a conversar com a secretária municipal da Prefeitura de Poá, Sônia Fernandes, e com a Madre Maria Caritatis. O tema desta semana do Cenário Mulher é ensino religioso, educação moral e cívica, boas maneiras. Será que devem fazer parte do currículo escolar do seu filho? Retrocesso ou necessidade num mundo em plena transformação? O Cenário Mulher volta já. Bom, meu nome é Leonardo Gonçalves, eu sou dentista formado há 16 anos pela USP, onde eu também fiz especialização, mestrado e doutorado, e eu estou aqui hoje para convidar a população de Ferraz de Vasconcelos a conhecer a nossa clínica.
estamos de volta com a entrevista com a secretária municipal de Educação de Poá, Sônia Fernandes, e com a madre Maria Caritatis, que é do Colégio Diocesano Paulo VI de Suzano. O tema do Cenário Mulher desta semana é Ensino Religioso, Educação Moral e Cívica, Boas Maneiras. Será que devem fazer parte do currículo escolar do seu filho? Retrocesso ou necessidade num mundo em plena transformação? Secretária, em sua opinião, a educação moral e cívica deve voltar para o currículo escolar ou não? Eu participei, enquanto estava realmente na rede do governo do estado de São Paulo, eu participei, né, na época, né, que eu estava como coordenadora, como diretora, eu participei realmente com a educação moral e cívica e o SPB, né, que é a Organização Social e Política, né, fazendo parte do currículo. Foi realmente assim, um momento assim, muito oportuno, realmente, essas disciplinas. E eram disciplinas específicas. Tínhamos, né, como temos ainda, excelentes profissionais, muito bem preparados para trabalhar essas disciplinas dentro da escola. Com o tempo, essas disciplinas, elas foram diluídas dentro das disciplinas de história, de geografia, filosofia, sociologia, né? E os professores, eu entendo que eles estão conduzindo muito bem, dentro dessa disciplina, esses aspectos que eram estudados especificamente dentro de Educação Moral e Cívica e o SPB. Então, eu acho que realmente a coisa está sendo muito bem conduzida. Madre tem uma opinião um pouco diferente, né? Pode compartilhar com a gente. Sim, se vê muito a árvore, se ela é boa pelos frutos. Com todo respeito, a senhora que teve muito mais experiência no trabalho. Eu estudei as matérias, a dona Sônia trabalhou com elas, não, mas eu acredito que o fruto foi muito maior, tanto eu falo isso em questão moral, né? O comportamento das crianças, como eles se comportavam, como era a disciplina em cada colégio, como era a realidade delas fora do colégio. Então, acredito eu que não o essencial para que a gente alcance uma disciplina igual à antiga disciplina que elas tinham. Mas eu acredito que é uma peça muito importante que poderia talvez voltar à educação e devolver para as crianças uma disciplina que, em geral, não digo talvez em alguns colégios que isso não funcione, em alguns sim, mas em geral não é uma realidade que nós temos hoje na educação. As crianças enfrentam o professor e se elas querem ter aula, sim. Batem até no professor, né? Temos e a gente vê realidade legal, a lei, ela também dá margem para isso. Então, uma realidade social que nós vivemos hoje em nosso país, que talvez essa seria uma ferramenta que ajudaria. Não a essencial, mas seria uma ferramenta, sim, dentro da educação. Hoje em dia também se percebe uma falta de interesse muito latente das crianças e dos jovens quanto aos símbolos oficiais. Sim. Aí você fala de um brasão, fala de um hino, fala de uma bandeira e às vezes ele não dá aquele valor que, na verdade, esses símbolos merecem. A senhora também acredita que isso é culpa da falta do acesso? Por exemplo, a disciplina Educação Moral e Cívica, de repente, seria um facilitador. Um amor à pátria, seria isso. Não? Muitas vezes nossos adolescentes e jovens conhecem a bandeira do país pela Copa. A Copa do Mundo. Então, aí balança a bandeira e aprende a cantar um hino balbuciando. Não? E isso é muito importante e se aprende na escola. Mas, na verdade, se decora o hino, mas não sabe nem o que significa tudo aquilo que está ali, né? E muitas vezes nós mesmos não sabemos o que significa cada palavra do nosso hino, que é lindo. Então, é muito importante e o amor à pátria é uma virtude, é o patriotismo e é necessário, sim, para a educação. Secretária Sônia, a senhora também é a favor da entoação ao hino, do hasteamento à bandeira e como é que funciona lá em Poá isso? Quem me conhece sabe que eu realmente fui uma pessoa que sempre prezei muito o hino nacional e realmente falar realmente de todos os símbolos, né? E enquanto eu estava na secretaria lá do governo, né, na direção da escola, era uma pessoa que realmente eu ia até lá
Todas as quartas-feiras nós cantávamos o hino nacional, entendeu? Chuva, com sol, muito respeito, granizo. o pátio da escola, os alunos perfilados, entendeu? A gente cantava com muito respeito nacional. E eles eram conhecedores da letra do hino nacional. Nós trabalhávamos a letra do hino nacional dentro da escola. Enquanto diretora de escola particular, todas as quartas-feiras nós cantávamos o hino nacional brasileiro e o hino do município de Poá, né? Porque a escola particular era dentro do município de Poá. Agora, a letra do hino nacional e a letra do hino do nosso município é realmente sabido por todos os nossos alunos da rede municipal. A gente trabalha muito em eventos, os alunos realmente, eles cantam e nos emocionam realmente, entendeu? Cantando o hino nacional e cantando realmente o hino do município de Pauá. Porque não é nem... isso acontece muito, tem autoridades que não sabem cantar o hino do município que ele representa, né? Então, nosso professor hoje da rede municipal, ele trabalha assim, o hino nacional e o hino do nosso município, né? O hino a Poá. Qual que é a importância disso, dona Sônia? É muito importante, não só o hino, mas ele conhecer realmente o nosso brasão, o significado do nosso brasão, né? O que compõe o nosso brasão, qual o significado de cada uma, que nós temos lá a frase, né? Os pequenos vencem pela audácia. Explicar para o aluno por quê, realmente, né? O significado. O significado disso aí para o aluno, né? A nossa bandeira. Então, isso todos esses símbolos são trabalhados, sim, dentro da rede municipal do ensino de Poá. Da época que a senhora foi aluna, depois passou a estudante, né, de pedagogia, depois professora, diretora, até chegar os dias de hoje. A senhora acha que esse patriotismo, ele anda perdendo a sua força com o passar dos anos ou apenas mudando os seus contornos? Eu acho que mudando os seus contornos. Eu acredito, é que eu falo, nós temos que investir, gente, de tudo isso, é investir em formação de professor. Eu falo hoje, o meu foco dentro do município de Poá, enquanto secretária de Educação, estando secretária de Educação... Mas professora, a senhora sempre vai ser... Sempre. Eu, com muito orgulho, sou professora, com muito orgulho, entendeu? E eu digo, nós temos que realmente, meu foco são as crianças e professores capacitados e valorizados para trabalhar com essas crianças. A partir do momento que você investir, entendeu? Em formação, em capacitação, não importa a forma, o professor ele vai realmente dar o seu recado. Madre, como é que funciona a questão do hino e dos símbolos no colégio diocesano? Nós temos no início da aula, nós rezamos com eles. Todo dia? Todos os dias, às 7 da manhã. Logo depois, nós cantamos o hino nacional. Não, ou seja, segunda, quarta e sexta é o hino nacional, terça é o hino de Suzano, o hino municipal. Já que é uma escola que fica em Suzano. Em Suzano, e quinta-feira eles cantam o hino da independência. Então, já sabem, esses 3 hinos de cor, e a postura para cantar o hino, o respeito com a bandeira, não, porque a bandeira é hasteada, e logo depois eles recebem um pequeno ensinamento moral. 3 minutinhos, cada irmã um dia vai e conta alguma história. E aí a gente ensina o que é solidariedade, o que é o patriotismo, o dever que nós devemos ter, o amor que devemos ter à pátria, a gratidão que devemos ter à nossa nação. E isso, aos poucos, isso dá um fruto grandíssimo. Quando esses pequenos, ou esses jovens, porque temos ensino médio, chegarem a serem homens e mulheres, assumir família, a ter a sua empresa, o seu emprego, vão ser íntegros. Uma formação inteira. Então, isso vai fazer a diferença, com certeza. Secretária Sônia, até pouco tempo atrás, a Secretaria Estadual do Paraná mantinha uma disciplina específica de boas maneiras. Certo. Assim como acontecia com a educação moral e cívica, mas é uma coisa assim mais contemporânea, mais de vanguarda, e tem lá uma disciplina boas Certo. maneiras, com prova, trabalho, outros tipos de análise da criança, e o professor específico dando essa disciplina. A senhora concorda com isso ou não? Como disciplina, eu acho que não. Como disciplina, não.
mas eu acho que as boas maneiras são bem-vindas em qualquer momento, entendeu? Eu acho que é o dia a dia mesmo, trabalhar com, isso, com essas noções. A gente fala para a criança as palavrinhas mágicas, né? A gente fala para ela muito obrigado, com licença, né? Então, isso aí é muito importante, você estar trabalhando com a criança desde pequeno, entendeu? Porque isso aí vai sendo incorporado, fazendo parte, né? Da personalidade, né, do jovem no decorrer dos anos. Então, eu acho que as boas maneiras é muito importante você realmente tratar desse assunto dentro da escola. Mas, de maneira assim, ela é diluída, né? Realmente, o ensino nosso é interdisciplinar, então, diluído realmente as disciplinas e sempre o professor alertando realmente de posicionamento, né? De como você se referir, de como você conversar, esperar a sua vez de falar, né? Certos combinados com os alunos dentro da sala de aula, né? Saber ouvir. Então, a gente faz alguns combinados com alunos dentro da sala de aula. Tem professor que coloca, olha, nós vamos combinar certas situações, nós vamos deixar, inclusive, no quadro, sabe? Tem sala de aula que você entra, tem uns combinados dos alunos, né? Propósitos para a semana. Propósitos para a semana. Então, eu acho tudo isso muito importante. E isso ajuda também, inclusive, essa criança a se tornar um adulto que tenha compromisso. Com certeza. Que firme compromisso, né? E que exatamente. cumpra, né? Cumpra realmente, né? A partir daquilo que você combinou, a partir do momento que nós definimos, né? Certas posturas, então nós podemos cobrar porque nós combinamos. Aquela forma de ser, né? Aquela forma da gente, como nós vamos lidar com determinadas situações. Então, eu acho, boas maneiras, ela é bem-vinda a qualquer momento, em qualquer circunstância. A Madre já acha que poderia ser uma disciplina. Não sei, talvez na realidade de educação hoje, mas poderia ser uma disciplina, ou poderia se trabalhar em várias disciplinas. Nós, no colégio, trabalhamos muito com projetos. Então, fazemos projetos, e nesse projeto trabalhamos a virtude da laboriosidade. Então, a criança, ela tem que aprender a ajudar a mãe em casa, e ela vai ajudar a professora na sala. Então, vai ter uma festa. Ela tem que pensar junto, ela tem que trabalhar, ajudar a organizar onde vão ficar as cadeiras. Fazer parte do processo. Assumir, abraçar e ajudar a pensar. E com isso, vão aprendendo boas maneiras também. Secretária, para que hoje o Estado, né? O Estado, eu digo assim, o Estado, a escola, ou mesmo da rede particular, ela possa ensinar melhor, né? O ensino religioso, a educação moral e cívica, mesmo as boas maneiras, sendo uma disciplina específica ou não, ou interdisciplinar. Mas o que está precisando ali? É um investimento maior? A senhora falou muito da formação do professor. Como é que chega esse professor para trabalhar também na rede? Eu vou insistir realmente nessa tecla. Eu vou insistir na tecla de formação, entendeu? Eu acho o seguinte, que em quaisquer circunstância, independente realmente da formação do professor, né? Eu acho que realmente, você vê, quando há uma formação, há uma troca de informações ali. Existe a pessoa que está mediando a situação, mas ele se encontra com outros profissionais, né? Então, essa troca, eu acho que enriquece muito, realmente, o trabalho do profissional, né? Esse compartilhamento. Eu mesma, eu ministro aulas, às vezes, para cursos de pós-graduação. Então, no momento que eu estou em contato com outros profissionais, supervisores, diretores da escola, eu aprendo muito naquele momento com eles. Eles passam muitas experiências para mim que realmente me enriquecem bastante. Mas a senhora concorda que a senhora se propõe a aprender e nem todo mundo é assim. Exato. Então, ele tem que estar aberto realmente. Então, para receber e para compartilhar, entendeu? Então, eu acredito o seguinte, porque o mesmo governo do Estado de São Paulo tem proporcionado muitos momentos, tem investido na formação. Concordo com você. O professor tem que estar aberto para receber isso aí e querer realmente, se for o caso, mudar a postura, a forma como ele está lidando com determinadas situações, que às vezes não está tendo o resultado tão esperado, né? Que a gente cria uma expectativa, né? Em cima daquilo, né? Entre o ensinar e o aprender, né? Cria-se realmente uma expectativa muito grande. Então, eu acho que eu insisto ainda nesse aspecto mesmo, entendeu? A gente está dando oportunidade, tanto o governo do estado como a rede municipal tem proporcionado momentos, né, que permitam ao professor esse enriquecimento. Então, cabe ao professor também saber receber e colocar em prática
tudo aquilo que é oportunizado para ele. Porque da mesma forma que a gente falou aqui que os pais de hoje é uma nova geração, esses professores também fazem parte de uma nova geração. Com certeza, não tem dúvida que sim. Mas tem vindo professores, realmente nós temos recebido professores, nossa, mas assim, excelente, de uma formação, e eles estão buscando realmente mestrado, doutorado, entendeu? E isso aí é muito importante, essa busca em querer mais, e se preparar mais, para realmente estar contribuindo de maneira mais compartilhando eficiente junto aos em alunos. sala de aula, Com né? certeza. A indisciplina, Madre, é um dos maiores obstáculos do ensino contemporâneo? É um problema. A indisciplina por parte do aluno, Claro, né? claro. É um problema real, e que os professores têm que buscar cada vez mais serem criativos para resolver isso em sala de aula no dia a dia. E, na verdade, é uma indisciplina que esbarra um pouco em rebeldia. A senhora concorda com isso? É que é fruto da realidade que eles vêm. Se vem de casa, assim, como a gente falava, é uma falência humana grandíssima. Então, enfrentam o professor, respondem ao professor, se são corrigidos não aceitam. Mas, talvez, penso eu, que olhando para a causa, o desafio maior seria ganhar os pais. Porque se nós ganhamos a família, a gente entra na causa principal desse problema. Tudo bem que a indisciplina é real, concreta à nossa frente. Quando eu vou dar aula, eu chego aí, bem, o que eu faço com esse aluno agora? Eu não posso fazer nada, porque ele não me deixa fazer nada. Mas, se eu consigo ganhar a família, talvez eu possa mudar a realidade dele. E não é tão difícil. Não é tão difícil mudar, porque, na realidade, essa rebeldia, essa indisciplina é um grito dizendo, me ama. Olha para mim. Quando a gente fala num colégio que ele já tem assim um rótulo muito específico quanto ao seu segmento religioso, as pessoas elas já num primeiro momento olham como sendo muito rígido. Então assim, quanto à indisciplina, como é que vocês trabalham? Vocês repreendem? Vocês tentam entender para atender melhor? Ou vocês tentam realmente, na base do construtivismo, do transformar esse aluno? E quando os pais não querem colaborar? Assim, primeiro, no colégio, a gente utiliza um sistema, que é o Sistema Preventivo de São João Bosco. Dom Bosco foi um santo da igreja que trabalhou a vida inteira com jovens. Crianças e jovens sem família, órfãos, e viveram com ele. E hoje, são muitos colégios salesianos que a gente conhece, famosos no Brasil inteiro. E qual que é o bojo desse ensinamento? O sistema preventivo, bem resumido, é isso. Eu tenho que ganhar primeiro o coração da criança. Eu ganhei o coração dela, ou seja, eu mostrei para ela que ela é amada por mim. Então, o que eu falar para ela é lei. Se eu falar para ela que aqui não pode fazer isso, ela sabe que é pro bem dela. Porque antes de saber isso, ela sabe que eu a amo. É uma relação de confiança. Com certeza. E isso é o principal. É igual também em família. Não? O pai, se ele ganha o coração do filho, pronto. O que ele falar, o filho vai obedecer. Então, a disciplina do colégio funciona assim. Principalmente com os que têm mais indisciplina. E, de fato, a gente experimenta isso todos os dias. Aqueles que a gente tem mais trabalho são os de coração melhor. Mas eles fazem tudo isso para chamar atenção. Me ama, me dá atenção. E quando a gente dá, eles ouvem o que a gente diz. A Madre defende o método preventivo Dom Bosco. A senhora defende o que para mudar a educação? Hoje, se a senhora tivesse o poder de transformar alguma coisa lá em Poá, que é o domínio da senhora hoje, o que a senhora mudaria lá, dona Sônia? Eu falo o seguinte, que a afetividade é muito importante, é tudo, aliás. A forma como você acolhe, a forma como você, a partir do momento que você cativa, você consegue tudo. E eu falo isso, a gente está falando assim, do relacionamento professor e aluno, ou gestor e aluno, tudo mais. Mas a gente, eu mesma, enquanto secretária, no relacionamento com os profissionais, né, que eu tenho diretamente ali comigo, eles têm que sentir o quê? Bem acolhidos, respeitados, entendeu? Então, a partir desse momento, você consegue tudo. Então, o professor na sala de aula, a partir do momento que o aluno percebe que o professor é um conhecedor do assunto, né? Tem conhecimento. Que daí ele vai respeitar. Exatamente. Ele realmente, o professor é um conhecedor, tem um bom conhecimento daquilo que ele realmente ministra.
mas ele é um professor que ele realmente soube conquistar a classe, respeitar o aluno. Ele consegue tudo na sala de aula com o aluno. Agora, a partir do momento que o professor não faz esse outro lado, o aspecto da afetividade, do acolhimento, o respeito e tudo mais, a situação torna-se muito difícil. A indisciplina vai acontecer. Porque o professor autoritário, entendeu? Aquele professor que mostra que ele está num degrau acima do aluno e fala, cumpra-se. Num outro patamar. Daí a situação torna-se sustentável. Falar mais alto, o aluno vai querer falar hoje mais alto que ele. O aluno quer falar de igual para igual, entendeu? Daí a situação se torna insustentável. É o professor que se faz amigo sem deixar de ser o professor. Com certeza, entendeu? É autoridade, sem ser autoritarismo. Com certeza. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O professor tem que ser muito auspicioso realmente para estar lidando com essa situação dentro da sala de aula. Porque é interessante. Você, antigamente, se ouvia falar de muitos problemas de indisciplina, né? A gente falava lá com adolescente, né? Hoje não, até a criança é pequena. De 8, 10 de educação anos. Infantil até, entendeu? Minha mãe falou, ou não é para fazer, ou eu não vou fazer, sabe? Tem umas atitudes que a gente fica assim, sabe? Se assusta até. E a gente tem que saber lidar com essa situação. Que é o que a gente falou, né? É um mundo em transformação. É um mundo em transformação. Então, por isso, eu falo que realmente o trabalho do professor não é fácil. Não é fácil. É aquilo, é uma missão mesmo, entendeu? E nós temos que realmente estar sempre trabalhando com o professor, conversando, gestores, fazendo as reuniões. Por isso que tem o HTPC, que é Horário de Trabalho Pedagógico, né? Nós não falamos apenas do pedagógico, a gente vai além disso aí, né? Para o professor realmente saber lidar com situações diferentes dentro da sala de aula. Por isso que deveria ser uma categoria mais valorizada, não, Exatamente. secretária? Mais reconhecida, mais reconhecida, valorizada. acolhida, Exatamente. que tivesse um pouco mais de segurança e mais entusiasmo para se trabalhar, né? Até a verdade. parte financeira, ela é muito precária ainda, né? Com certeza. E eu, assim, todos os momentos que eu tenho oportunidade, eu realmente falo para os meus profissionais ali, né? Os gestores, professores e funcionários, né? Que fazem uma grande diferença também dentro da escola, né? A partir do momento, aquela pessoa que recebe a criança, sendo simpática, né? Dando aquele bom dia. Nossa, faz uma diferença na escola. Todos os segmentos, se a merendeira, são os outros funcionários, agentes operacionais, né? O professor na sala de aula. E o aluno, então, ele se sentindo bem acolhido, respeitado, entendeu? As coisas acontecem dentro da escola. Eu espero que a educação mude, mas também melhore. Inclusive, eu sou filha de professora, irmã de professora, também tenho docência em ensino superior, que foi uma das minhas pós-graduações. Acredito muito no poder transformador do educador. Exatamente. Mas acredito muito no que a Madre falou também. É uma ausência de valores que vem de dentro de casa. Com e certeza. que além do professor que a senhora disse, tem que ensinar, ele tem que ainda preencher outras lacunas. Não terem dúvida. Né? Então, hoje é multidisciplinar mesmo, né, secretária Sônia? Com certeza. E é uma missão, que eu espero que um dia também seja uma categoria um pouco mais valorizada. Valorizada e reconhecida, com certeza. E eu queria agradecer muito vocês, eu gostei muito, adorei a participação, Muito acho que obrigada. vocês dilataram a visão de muita gente que está em casa, principalmente, Madre, de apresentar para pais, né, que de repente querem um ensino diferenciado e saber que independentemente da religião, as portas lá do colégio Com estão certeza, abertas, com né? certeza. E que também na rede municipal, apesar de ser um ensino público, né, dona Sônia, verdade. vocês prezam pela qualidade, pela educação, pela formação do profissional. Com certeza. Né, para quem esses pais acabam entregando os filhos para passar a maior parte do dia, não é verdade? A Em responsabilidade retribuição, muito grande. a TV Cenário entrega a vocês um presente, Muito que é da loja Opção Multimarcas, Agradeço. que veste a Obrigada. nossa consultora jurídica Juliane Galo e que também é apoiadora aqui do Muito programa. obrigada. Dona Sônia, quem quiser entrar em contato com a senhora, tiver alguma dúvida, tem algum e-mail, um telefone da própria secretaria, redes sociais que a senhora gostaria de compartilhar? Com certeza. Eu tenho o telefone do gabinete, 4631-8180. E eu tenho o e-mail, educacãogabi@gmail.com. Tá ótimo.
Madre, quem quiser saber mais do Colégio Diocesano Paulo VI, lá em Suzano, tem também algum e-mail, endereço, redes sociais? Sim. Nós temos o nosso site, www.colégiodiocesano.paulo6.com.br. Temos o e-mail, diocesanopaulo6@uol.com.br. E nós temos também o Facebook, que todo mundo tem, né? Que é a nossa página, Colégio Diocesano Paulo VI. São todos muito bem-vindos, podem nos conhecer, estamos aí para explicar, tirar todas as dúvidas, tomar um bom café. A senhora também está à disposição, né? Total Se alguém quiser conversar, saber mais um pouquinho. Sim, aí telefone, endereço, tudo se encontra no site. Tá ótimo. E o Cenário Mulher dessa semana fica por aqui. Se você quiser assistir novamente este conteúdo, acesse o site www.tvcenario.com. Siga-nos também nas redes sociais. E se quiser entrar em contato conosco por e-mail, tome nota do endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Quer saber mais sobre as roupas que eu uso especialmente aqui na TV Cenário para o Cenário Mulher? Acesse as páginas oficiais da loja Visão Feminina, Rouparia e Acessórios no Facebook e também no Instagram. Que a semana seja de luz e entendimento. Obrigada pela companhia e te espero no próximo programa inédito. Até lá!